Glória a Deus, que bom estarmos aqui, amém, queridos? Que bom que você veio, a paz do Senhor Jesus. A gente vai meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo 21, verso 15. Tiveram, mas os filisteus, uma peleja contra Israel. Olha só. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Repete comigo. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. A gente cansa, por isso que precisamos de renovo. Israel, irmãos, esse texto aqui é maravilhoso. Quando eu estava ontem, sábado, geralmente, sábado, no domingo que eu prego, sábado eu tiro o sábado todo para ficar estudando, preparando a palavra, estudando, tendo um tempo de devocional, tendo um tempo de vida com Deus. E como hoje é o segundo culto que eu estou pregando, sábado eu tive que ficar esse período mais intenso para preparar 2 palavras. Só que eu preparei, e hoje mudei na hora, aqui na hora do louvor. É bom que Deus faz a gente virar crente, né? Esse texto aqui mostra que Israel viveu a maior parte da sua história. Preste atenção a isso. Israel viveu a maior parte da sua história lutando para conquistar o direito de ser uma nação. Israel viveu a maior parte da sua história lutando com unhas e dentes, com muito esforço, com muito sacrifício, para tentar se estabelecer como uma nação. E para ter o direito de ser povo de Deus. Você acha que Israel foi uma nação escolhida e isso foi assim, no estalar de dedos? Teve toda uma estratégia de Deus, teve todo um preparo, teve um preço. O jovem Samuel, como ele vivia sob a orientação do Senhor, ele era guiado por Deus, ele andava segundo os comandos do céu, e olha a importância. Obrigado. Pedi de oração na live, vamos mandar depois aqui. Olha a importância da gente andar sobre o comando do céu. Eu viajei esses dias e na Baixada Santista lá, me perdia, o Waze mandava para um canto, a gente se perde, né? Eu fiquei meditando assim, gente, a gente confia de entregar o nosso caminho, a orientação de um GPS, e às vezes tem resistência de entregar os nossos caminhos ao Senhor. Por isso que o salmista diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. A gente tem coragem de entregar o nosso caminho para o advogado, uma causa na mão dele. A gente tem coragem de entregar o nosso caminho, seguir uma viagem de 1.500 quilômetros, sem conhecer nada, confiando num Waze, num GPS. A gente tem coragem de ficar lá deitado numa maca, anestesiado, toma uma anestesia geral, se entrega na mão de um médico que às vezes você nunca viu na vida, nem conhece a procedência. A gente tem coragem para tanta coisa e tem medo de se render ao senhorio do Senhor. Então deixa eu te falar algo de Deus. Quando você receber um comando do céu, aceite esse comando do céu. Porque Deus, ele é o único que conhece toda a estrada da nossa vida. Deus, ele é o único. E Samuel, ele vivia sob a orientação de Deus. Esse jovem, ele estava também sobre o comando do sacerdote Eli, e ele viu os filisteus derrotarem o seu povo e levarem a arca da aliança.
Então ele sabia que Israel vivia de guerras, de pelejas, de tomba e levanta, tomba e levanta. Havia um ciclo vicioso em Israel. Pecava, Deus mandava o opressor, se arrependia, Deus levantava um libertador. E era esse o ciclo vicioso. Não tem nada novo debaixo da terra. É assim nos dias de hoje. A gente vacila, peca, Deus permite a luta, a gente vai para o pó, para o pano de saco. Eduardo falou Deus e amor. Sexta-feira eu estava na vigília da Deus e amor, lá no Cabana, tinha uma irmã vestida de saco, pano de saco. Eu disse, meu Deus, vou ter que melhorar, vou arrumar um saco também daqui um dia. A gente fica assim, aí acontece uma situação, a gente se volta para Deus. O povo de Israel era assim. Só que um dia surge um jovem chamado Davi. Um jovem segundo o coração de Deus. Um jovem até então desconhecido, que ninguém conhecia. Um jovem sem preparo, sem estatura física, sem aparência, sem nome, um anônimo. E Deus gosta de pegar esses anônimos. Deus gosta de pegar esses anônimos. Se um dia Deus te pegar, fica tranquilo. É Deus querendo te usar. Porque Deus pega os anônimos. E aí Deus levanta esse jovem e desafia, entrega uma missão a ele para ele desafiar o chefe dos filisteus, o Golias. Só que com a derrota do Golias, o povo pensou que a paz estava garantida. Pronto, agora vencemos o campeão dos filisteus, vencemos o Golias, nunca mais teremos problema, todos os nossos problemas acabaram. Só que não é bem assim. Mas eles perceberam, mais tarde, que os gigantes, eles sempre voltam. Diga comigo, os gigantes, eles sempre voltam. Por isso, queridos, todo cristão, ele deve estar preparado com a armadura de Deus. Todo cristão, nós não vivemos numa colônia de férias. Cristianismo é você estar constantemente em vigilância. É servir ao Senhor. Aqueles escolhidos de Gideão, eles bebiam água, puxando a água do ribeiro com a mão e com uma espada na mão. Cristianismo não dá para você tirar férias. Satanás, ele não tira férias. Você pode viajar de férias e ir para a praia, mas você está em espírito de oração. Você está observando os comandos de Deus. Deus está falando com você. Você sempre tem que estar atento e ligado às coisas do Senhor, porque Deus sempre está ministrando ao nosso coração. Por isso que precisamos ter essa sensibilidade espiritual para recebermos os comandos do céu. Então, por isso, todo cristão deve estar preparado com a armadura de Deus para enfrentar as investidas do gigante, as investidas de Satanás. O texto aqui de 2 Samuel 21:15 diz assim, ó, o verso 15: de novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. De novo, eles voltaram a perturbar a paz do povo de Deus. De novo. Você vê que isso era uma constância, era sempre. O diabo, ele não se cansa de ser diabo. Satanás, ele não se cansa de perturbar o povo de Deus. Observa que você enfrenta uma luta, Deus te dá graça, você vence, você cria resiliência, resistência, musculatura espiritual. Ele manda um refrigério para a nossa alma, como eu prego hoje de manhã aqui. Ele prepara as 12 fontes, as 70 palmeiras, para você ter um refrigério e para você descansar. Mas aí depois vem outra batalha. E é de glória em glória que a gente vai caminhando no passo do gado e vencendo nessa caminhada cristã. É uma luta hoje, você vence, Deus te fortalece, glória a Deus. Deus manda um tempo de gozo, de refrigério. Você renova as suas forças, renova a sua esperança, a sua expectativa. Daí a pouco vem uma outra luta, mas aí você já adquiriu experiência na passada, já ganhou resiliência, já criou gordura espiritual, já tem reserva espiritual, está pronto para outra. E assim constantemente. Descansou na glória, meu irmão. Descansou na glória. Davi, ele cansou nessa peleja. Nós também cansamos.
Olha quem era Davi. Olha a história de Davi. Quem é Geu na fila do pão? Davi cansou, nós também cansamos. Quando os gigantes voltam, queridos, eles surgem com mais fúria e mais poder. Isso é fato. O mal, ele tem um poder de renovação superior, às vezes, daqueles que se dizem servir ao Senhor. Porque eles são unidos no propósito deles. O ódio é mais intenso do que o amor. A Bíblia diz que o amor pode esfriar. Está escrito. O amor pode esfriar. Mas o ódio sempre esquenta quando ele é alimentado. Se você não cortar o mal pela raiz. A mágoa, o ressentimento é mais forte do que o perdão. Por isso que hoje precisamos liberar perdão. Se tiver alguma amarra no mundo espiritual impedindo de você romper e vencer, hoje nós iremos no mundo espiritual quebrar todas as amarras aqui em nome de Jesus. Na primeira batalha, Davi estava preparado, disposto a pensar nas vantagens. Mas agora o seu estado de espírito não era o mesmo, porque ele vinha de uma grande batalha. E geralmente quando você vem de uma sequência de lutas, uma sequência de batalhas, você está desgastado emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, e é nessas horas que a gente fica mais vulnerável e sensível. Você fica às vezes temeroso, você faz como Elias, se esconde na caverna. Você enfrentou, como Elias enfrentou 450 profetas de Baal, agora correu com medo de uma mulher, porque ele vinha de uma sequência de batalha. Davi estava cansado, ele estava fraco, o seu estado de espírito não era o mesmo. 2 Samuel 21:15 diz que ficando Davi muito fadigado, muito cansado. Lembre-se que as lutas espirituais, elas cansam, elas nos enfraquecem e elas fadigam. Quem já entrou numa batalha espiritual aí e depois você sentiu o seu corpo moído, quebrado, destruído? Você sentiu na pele. Você entrou numa batalha espiritual. Eu já entrei em batalha espiritual, irmãos, que parece que um caminhão tinha me atropelado. Eu saí arrastado, eu disse, meu Deus do céu. Porque batalhas espirituais nos consomem. Por isso que é necessário, olha aí a importância do congregar, de vir na casa de Deus, de servir ao Senhor, de vir na vigília sexta-feira que nós iremos ter aqui de 10 à meia-noite, de vir orar dia 1º de fevereiro às 5 da manhã, que toda primeira semana do mês a gente ora 5 da manhã aqui. Olha a importância de você se encher, olha a importância de você buscar, se fortalecer, porque não sabemos o amanhã, o dia mau vem, o dia da adversidade chega, e batalhas espirituais nos deixam fraco, fadigado. Por isso que você precisa, num culto como esse, num momento de louvor, de adoração, de oração, se render e dizer, enche-me, Senhor. Por isso, olha a importância de congregar. Nós precisamos entender que para enfrentar o gigante, nós precisamos de estratégias. Porque novos gigantes surgem. E como enfrentar esses novos gigantes? Em primeiro lugar, é preciso ter consciência de que sozinho nós não temos a menor chance de vencer. Porque para começar, a gente já sai em desvantagem. Ele está no campo espiritual. É espírito. Nós somos físico. A gente já sai perdendo de cara. Se não for o Senhor do nosso lado, irmãos. Ora diga, se não for o Senhor do nosso lado, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas nós escapamos como o pássaro escapa do laço do passarinheiro. Aleluia! A vontade do diabo era nos estrangular, nos destruir, nos ceifar, mas ele sabe que existe anjos com a espada desembainhada de fogo em nossa volta, nos blindando, nos guardando, nos protegendo.
Davi sozinho, muito obrigado, diácono. Faltou o gelzinho no cabelo hoje. Sozinho a gente não dá conta. Sozinho, por isso que o diabo tenta nos separar, nos dividir, para nos enfraquecer. Por isso que Satanás tenta fazer você se isolar, porque você sozinho, isolado, você é uma presa fácil. Mas quando você está caminhando com alguém, quando você junta com outro irmão, quando você junta com o irmão de oração, com a irmã do fogo, com a irmã do coque, com a irmã do reteté, quando alguém te busca para a igreja, quando alguém te aconselha, vai na escola bíblica dominical, vai no culto, vai na vigília, alguém te aproxima de Deus, o diabo fica doido porque ele quer te isolar, ele quer te deixar sozinho, e você sozinho você fica vulnerável. Então, pelo amor de Deus, não caminhe só, busque ajuda de pessoas de Deus, não se isole. Para vencer o pecado, para vencer o diabo, você precisa estar caminhando com pessoas de Deus. O diabo tenta nos enfraquecer. Verso 16 desse capítulo fala da armadura do gigante. A lança pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava com a armadura nova. O inimigo sempre renova as suas armas. Por isso que o crente precisa se renovar no Senhor. Satanás, ele sempre renova a sua armadura, ele sempre cria uma nova estratégia, ele sempre cria uma situação nova para nos enganar. Por isso que o crente precisa estar em constante oração, em vida com Deus. Enquanto Davi estava fraco, cansado, o gigante se mostrava com toda a sua força. É aí que a gente recorre a Deus, irmãos. Por isso que você precisa se aproximar de pessoas e dizer: conte comigo, viu? Estou aqui para orar por você. Manda uma mensagem para alguém depois. Você conhece alguém vulnerável, cambaleando na fé, abatido? Manda uma mensagem. Ou conta comigo, viu? Estou orando por você. Às vezes você não tem condições de dar uma força como a pessoa gostaria ou precisa, mas um apoio moral, uma força espiritual, uma mensagem, uma ligação, um áudio para a pessoa ouvir sua voz, sentir firmeza, para não achar que é mensagem pronta, automática. Diga: estou contigo, estou em oração. Verso 17 diz: porém Abissai socorreu, feriu o filisteu e o matou. O jovem Abissai veio em socorro de Davi. A igreja precisa, irmãos, ter muitos Abissais. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco, porque quando você não tiver condições de guerrear, alguém vai guerrear por você. Nós precisamos que Deus levante pessoas para caminhar conosco. Nós precisamos de intercessores, ou podemos ser intercessores de alguém. Você já escolheu alguém para você ser intercessor daquela pessoa? Você já escolheu uma família para você dizer assim: não, aquela família é uma família bonita, é uma família sacerdotal, eu vou escolher aquela família para ser alvo das minhas orações, eu vou ser intercessor daquela família pastoral, eu vou ser intercessor daquela família de sacerdote, eu vou ser intercessor daquele pastor que está naquela campanha, eu vou ser intercessor daquela irmã, eu vou ser intercessor dos jovens da igreja, eu vou ser intercessor dos adolescentes da igreja, eu vou me colocar na brecha, eu vou ser intercessor das crianças da igreja, eu vou pagar preço, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou no monte pelas crianças da igreja. Seja um Abissai. Se coloque na brecha para orar e pagar preço, porque quando Davi estava cansado, Deus levantou Abissai. Um pastor sozinho, ele não consegue vencer, irmãos. O pastor precisa de uma equipe. O pastor precisa de líderes, homens idôneos, confiáveis, leais e, acima de tudo, que sejam na mesma visão e que tenham uma vida de oração.
Uma igreja, ela não caminha só com um pastor, existe toda uma estrutura, existe uma liderança, existem os departamentos da igreja, em cada departamento tem um líder, e aquele líder replica a visão do seu pastor, e vai replicando aquela visão. Por isso que não pode ter várias visões dentro da igreja, tem que ter uma visão única, a visão que Deus deu ao pastor, o anjo da igreja. Os líderes dos departamentos pegam aquela visão e vai multiplicando, e vai repassando aquilo para os demais liderados nos demais departamentos da igreja. Porque um pastor sozinho ele não consegue fazer nada. Um líder precisa de abissais, precisa de homens de Deus, para no dia que ele não puder, estiver cansado, estiver ferido da batalha, Deus levantar um abissai para lutar contra os filisteus. Um membro que se ausenta da comunhão da igreja, ele está fortalecendo o inimigo. Por que muita gente... Irmãos, desviar, ninguém amanhece um belo dia, toma banho, se arruma, vai para frente do espelho e diz, hoje eu vou desviar, tô bonito? Não, é um processo. Ele se esfria da igreja. Ele perde o prazer nas coisas do Senhor. Ele vai se ausentando, vai saindo dos ministérios, vai saindo das atividades da igreja, vai perdendo o prazer nas coisas do Senhor, vai sentando distante, vai deixando de participar, de se envolver, sai dos ministérios. É um ano sabático, eu vou dar um tempo. Vai nessa de dar um tempo de ano sabático. É tudo que o diabo quer, é essa desculpa. É o meu ano sabático, eu vou descansar, eu vou dar um tempo, porque eu preciso disso. É tudo que o diabo quer, é a gente tirar esse tempo para descansar, que ele vem na primeira oportunidade e nos derruba. Não se ausente da comunhão da igreja. Melhore o seu empenho nas coisas do Senhor. A batalha ela não terminou com a vitória de Abissai sobre o gigante filisteu. Verso 18, depois disso houve ainda outra peleja. Verso 19, houve ainda em Gore outra peleja. Verso 20, houve ainda outra peleja. Está vendo? Uma sequência de pelejas. Observe esses 4 gigantes que não foram vencidos por Davi. Quem os derrotou foram seus homens, seus obreiros, seus auxiliares, seus soldados. Existem batalhas que eu não vou vencer aqui. É um líder de ministério que vai vencer. Porque eu não estou na frente de todos os ministérios. Eu estou como pastor da igreja, mas existem diversos departamentos, diversas áreas da igreja, que Deus levantou um líder, uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa de oração que tem vida com Deus, e naquela ocasião Deus vai usar aquela pessoa, e ele vai vencer aquele gigante. Ele é um abissai ali. Por que eles lutaram em defesa de Davi? Por que vocês lutam em defesa da causa de Deus? Porque a igreja não é minha, eu não sou o dono da igreja. Aqui 99,9% das pessoas que trabalham são voluntários. Dedicam seu tempo, dão seu tempo. Pessoas que poderiam, em pleno domingo de manhã, tá numa cachoeira, tá num lazer, num sítio, vem abrir a igreja 7 horas da manhã, para culto 7h30, manhã com Deus, depois escola bíblica dominical, tudo voluntário, de graça. Porque eles entenderam que trabalham para Deus e não para homens, porque homens passam, instituição passa, igreja passa, tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque eles entenderam que não estão trabalhando para o pastor da igreja, mas estão trabalhando para Jesus. Porque eles perceberam que um soldado, um capitão e até mesmo um rei poderiam ser substituídos. Mas aquele que fora ungido por Deus, que no caso era Davi, para dirigir o povo de Israel, ele não poderia correr risco algum. Eram os homens de linha de frente de Davi. Por que geralmente os pastores de igreja têm os seus intercessores? O Silas Malafaia tem um círculo de oração, que eu fui lá na DEVEC, na Penha, na primeira DEVEC, todo sábado de manhã. Eu não posso ver as veinhas do coque e já vou pondo a minha cabeça embaixo da mão delas.
Eu fui no Rio de Janeiro. Irmão, eu viajo de férias, vou passear, mas eu vou mais em igreja do que passeio. Eu saí catando as igrejas, tudo lá em São Paulo. Foi até na Universal, no Templo de Salomão. Saí abraçando aquelas pedras luxuosas que veio de Israel e passando a mão na cabeça. Eu dizia, eu quero é unção, transfere tudo para mim, Jesus. Eu saí catando em São Paulo tudo. Eu fui no Rio, eu estava de férias, vou lá na igreja do Silas, tem um circo de oração, um amigo meu me mandou, fui lá na Penha. Irmão, quando eu cheguei um sábado de manhã, chovendo um dilúvio, igual estava aqui há pouco. Só veinha do coque. Só veinha do coque. Eu disse, é a minha praia, eu vou nadar de braçada. Sai pedindo aquelas veinhas tudo para orar por mim, pôr a mão na minha cabeça. Você tem que se refugiar em Deus. Aí eu cheguei para a líder do circo de oração nacional. Ela disse assim, olha, isso aqui é sagrado. Todo sábado essas mulheres estão aqui orando para Deus guardar a vida do pastor Silas Malafaia. Por que o diabo faz de tudo para derrubar o Silas e não derruba? Porque ele é bom? Porque ele tem uma boa banca de advogados? É bem verdade que tem, mas quem é que está segurando esse homem? As irmãs do coque estão lá, 500 irmãs, todo sábado de joelho, orando e chorando. Deus guarda o teu filho, Deus protege o teu filho. É quem segura aquele homem. Você vê ele brigando por tudo quanto é canto, arrumando confusão com todo mundo. Você diz, ele agora roda, ele agora vai ser preso, ele desafia. Tem 500 irmãs do coque todo sábado orando em jejum. Irmão, não é só orando, não. Em jejum até meio-dia. Orando e jejuando pela vida dele. Você tem orado pelo seu líder? Você tem orado pelo seu pastor? Um homem como o nosso pastor Jorge Linhares, quantos ataques um homem daquele não recebe? Por isso que existem grupos e grupos de intercessão orando pela vida dele. Orando por nossa vida. Deus levanta abissais. Irmãos, nós somos aqui uma grande engrenagem. Se o pastor está bem, se o pastor tem vida com Deus, ele repassa algo, ele busca do céu e entrega para você. Você veio lá no monte, você veio lá na Deus e Amor. Oh Deus, guarda o meu pastor, ele está lá buscando de Deus para derramar na minha vida. Enche o meu pastor lá, Senhor, guarda ele, por onde ele andar, ele está em vigília, ele está em monte, está na Deus e Amor, está orando no manto com as irmãs lá do Reteté. O Senhor conhece as suas intenções, o Senhor sabe porque você veio aqui hoje adorar, o Senhor sabe porque você está aqui, qual a verdadeira motivação? Porque juntos nós podemos expulsar e vencer o medo, as doenças, a falta de recursos, as impossibilidades, os fracassos, se nós estivermos juntos. É hora de renovar as nossas armas. Tem um ano todo pela frente, começamos um ano agora, cheio de expectativa, de sonho, de metas. Só que janeiro já está acabando, já estamos na segunda quinzena. E janeiro já voou. Daqui a pouco é fevereiro. O Brasil volta a funcionar depois de fevereiro. Esse ano, pelo menos, não tem eleição. O Brasil vai caminhar, a gente acha. Mas aí o que acontece? A gente fica procrastinando tomadas de decisões. A gente fica procrastinando tomadas de decisões pessoais, ministeriais, profissional. É hora de você tomar uma decisão e começar a pagar um preço com Deus. Não, eu vou colocar a minha vida no altar, eu vou fazer um propósito de oração, jejum, eu vou subir a monte, eu vou na igreja, eu vou orar às 5 da manhã, eu vou nas vigílias, eu vou me envolver em tudo que eu puder me envolver na igreja. Esse ano eu quero me derramar, eu quero me lançar, eu quero derramar o meu perfume nos pés do Senhor, eu quero dar o meu melhor. Esse vai ser o melhor ano da minha vida espiritualmente. Eu vou andar parecido com Jesus esse ano. Essa vai ser a sua maior meta de vida. O diabo não vai me distrair, o diabo não vai usar fofoca, mentira, desconforto, contenda para me tirar do foco, do alvo. Eu estou fechado, é com Jesus. E nada vai me distrair.
Neemias, ele estava em cima de uma grande obra, e aqueles homens que estavam lá embaixo tentando distrair, ele disse: não, vocês não vão tirar o meu foco. Eu estou em cima de uma grande obra. Eu não vou descer, não. Eu não vou me distrair, não. Ah, mas o diabo, ele gosta de usar problemas para tirar a sua atenção, o seu foco, distrair. Não se distraia. Foque naquilo que Deus te chamou para você fazer. É hora de renovar as nossas armas, para vencermos todos os gigantes que estão impedindo o progresso de Deus na nossa vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por sua casa. Porque quando eles voltarem, quando os inimigos voltarem, os novos gigantes que surgirem, que você esteja preparado e revestido em Deus. Porque nada vai parar o povo de Deus. Roma não conseguiu parar, o Coliseu. As perseguições não pararam a igreja. Os leões não pararam a igreja. Nada vai parar a igreja de Jesus Cristo. Só tem uma coisa que acaba com a igreja. Não é fofoca, não é calúnia, não é perseguição, não é dívida, não é o diabo, mas é pecado. Se tiver pecado nesse altar, aí sim é problema. Aí é problema. Deus remove o altar. Deus remove o pecado do altar. Agora, se tiver santidade nesse altar e nessa igreja, ninguém pode deter o